Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, turma, beleza? Ok? Tranquilidade? Maravilha. Ontem eu entrei na live. Às 11 da noite. Alguns assistiram aí, muito bom. Hoje, só dando um aviso aqui antes da gente entrar no nosso tema da turma aí. Fala aí, galera, tranquilaço. Hoje tem, então, Hoje é a certificação, é isso aí. Hoje tem fechamento das matrículas da primeira turma de 2026 da certificação à noite, beleza? Daqui a pouco eu boto lá nos stories e tal, não deixem para depois, entrem, né? Tá maneiraço, a certificação tá maneiraça, como sempre, né? Mas tem melhorias expressivas, beleza? Vocês estão bem? Vamos lá. Tava discutindo aqui com... Discutindo não, né? Tava conversando aqui com o pessoal que... Tem uns negócios que entram de repente aí, que entram na circulação, né? Não é de repente, né? Mas são coisas que começam a aparecer com mais força, mais vigor. Temas que aparecem... Não vou falar de política não, ok? Porque esse tema de política, depois a gente fala sobre isso, né? Tem um monte de coisa que eu posso falar com vocês, né, e tal, mas não vou falar de política agora não, sobretudo do Rio de Janeiro, aqui, não faz isso não. Mas é um outro tema que entra em circulação, que é o seguinte, olha só, começou a aparecer com mais força, né, de uns tempos para cá, a ideia excelente pergunta. Ítalo, em quem acreditar? Tanta gente próxima a você fala mal de você. Faz o que quiser, pô, acredita no que quiser. Não, tanto faz. Então a gente fala bem também, sabia? É impressionante, né? Olha que coisa. Aí você faz o que você quiser. Acredita no que quiser, também tanto faz. Deve falar com razão, aí inventa merda também. Não dá pra reclamar não, né? Beleza? Não reclamar não, a vida é muito boa, bicho. Tá maluco. A vida é boa demais, tá doido? Porra, a vida é boa mesmo. A vida de todo mundo é boa, né? Se você souber olhar pro ângulo certo, você começa a valorizar a vida, né? Mas a minha é boa mesmo, né? Pô, imagina só, a minha família é maravilhosa, minha esposa, meus filhinhos, todo mundo saudável, a gente se ama, casa é boa pra caceta lá, né? Casa que eu digo assim, o ambiente, o clima lá é bom pra caramba, né? Então, aí depois tem empresa, faz um bem danado. Pronto, voltou. Empresa boa pra caramba também aqui, educa a gente pra caceta, né? Faculdade, né? Na faculdade, cursos, 15 mil alunos aí, 15 mil alunos e tal, maioria super satisfeito. Quem não está satisfeito é porque queria estudar mais e tal, aí fica pedindo coisa para o suporte, às vezes o suporte demora um pouco para responder, é normal, né? Tem uma empresa, como é que você não vai ter gente, né? Um monte de funcionário aqui, sei lá, eu acho maneiro, né? Empresa que ano após ano vai, né, crescendo, etc., de modo estruturado, mais aluno, mais gente, mais dinheiro, mais faturamento, ou seja, mais capacidade de investir, de fazer o bem. É legal pra caralho. Beleza? Mas acredita que quiser. E o tema é esse mesmo. Tem um pessoal que começa a inventar moda com algumas coisas. Eu não estou dizendo que o que eu vou falar agora é inventar moda, mas pode cair, né? Pode cair nesse negócio de inventar moda. Tem um tema que surgiu, ou que surgiu já há um tempo, né? Esse tema, eu sou médico, né? Então, há muito tempo a gente ouve sobre isso. Mas agora parece que há um reconhecimento social e que entrou em voga, né? Sobretudo em algumas mães, falando sobre esse tema de superdotação, né? Altas habilidades e superdotação. E altas habilidades e superdotação ainda não é uma categoria estável, desde o ponto de vista clínico, né? Estável, não é, claro, é um tema que já vem sendo desenvolvido há muito tempo, mas que eu reparei, e já reparei há uns anos, né? Mas agora o negócio ganhou um volume, deve haver um motivo, né? Deve ter mais gente falando sobre isso, e que é o seguinte: uma associação direta entre altas habilidades e superdotação com sofrimento, né? O que não é uma necessidade, diferente de outras categorias ou de outras entidades do neurodesenvolvimento, né? Dos transtornos de neurodesenvolvimento que trazem de fato um sofrimento, né? Coisa intrinsecamente ela vai trazer um sofrimento. Agora, a superabilidade e alta dotação, ela é um conjunto, é uma coisa, não dá para dizer que é uma entidade clínica ainda, né? Mas é uma coisa, né? Que pode se tornar uma entidade clínica em algum momento,
que tem a ver com o desempenho intelectual em geral, né? Ou então áreas específicas, áreas acadêmicas específicas, então matemática, linguagem, ciência, né? Aí há uma extensão agora que leva a seguinte, pessoas são muito criativas, pessoas que têm uma capacidade de liderança, ou então uma capacidade artística em cima da média, uma capacidade psicomotora, né? Que às vezes vai se desenvolver em esportes, né? Então, a gente ainda vai dizer o seguinte, né? Que isso vai depender um pouco do construto social. Há teses, né? Há publicações que aparecem, né? Mas a tese, então, vamos lá, primeira coisa, a superdotação não é só o QI elevado, né? O QI elevado é um dos índices, né? Que indica uma capacidade, vamos chamar assim, né? Acima da média. Mas a superdotação ela não é só sobre QI. A superdotação, altas habilidades, vai incluir outras coisas, né? Vai incluir criatividade, motivação, dependendo do contexto. E a coisa é o seguinte, né? Isso pode se estabilizar ao longo do tempo ou se perder ao longo do tempo. Se estabiliza ao longo do tempo ou se perde ao longo do tempo. O que eu quero dizer é o seguinte, se a criança é muito pequenininha e ela está acima da média em liderança, em criatividade, no colégio, etc., isso pode se perder. O mais normal é que se perca, ou seja, ela sai na frente e depois ela entra na distribuição normal, né? E aí, a coisa não se configura, não se verifica. O que ocorre, é uma visão particular hoje, duas coisas ocorrem, né? Uma primeira coisa que ocorre, e vocês não podem desconsiderar isso, os pais e mães, eles sempre gostam de pensar que seus filhos são especiais, beleza? Isso ocorre, né? Então, se eu vejo, né? Se eu vi na clínica, vejo no meu dia a dia crianças que são absolutamente normais, bem, com um traço ou outro de mais desempenho, mais envoltura, fala um pouco melhor, tem uma psicomotricidade um pouco mais desenvolvida, mas aquilo, bem, às vezes é um ponto isolado, às vezes são dois pontos isolados, às vezes não é nem tão fora da média, mas aí que está o meu ponto. O meu ponto é o seguinte, a média é muito baixa. A média é muito baixa. A média hoje, educacional e desenvolvimento, ela é muito baixa. Vamos imaginar o seguinte, meu avô, por exemplo, né? Meu avô nasceu em 1933, estou no colégio público, no interior de São Paulo. Não era nem numa grande capital, ele não estava na Suíça, ele não estava na França, ele não estava na Itália, ele, sei lá, num lugar mesmo, desenvolvimento intelectual, não, ele estava no interior de São Paulo. Os colégios do interior de São Paulo, né? Em 1940, vamos botar assim, meu avô nasceu em 33, então ali na década de 40 meu avô estava no colégio, né? Meu avô sabia latim e francês. Né? Meu avô, ele tinha habilidade matemática, assim, mas não é que, atenção, eu quero o seguinte, a minha tese submetam essas crianças hoje, que são vistas com altas habilidades e superdotação, excluindo todos os outros critérios, né, de autismo, né, evidentemente, submetam a uma educação básica, simples, né, dos anos 40, do Brasil. Não estou falando dos anos 40 da França, não. Não estou falando dos grandes colégios da França, dos grandes colégios da Inglaterra, não estou falando dos colégios que preparam para a Ivy League nos Estados Unidos, não. Eu falei, cara, submete a criança, o teu filho tem autoridade, bota ele para estudar latim, pô. Você acha que ele tem autoridade, bota ele para estudar latim, né? É meio simples, a questão é o seguinte, olha, me parece, né? Me parece que há uma supervalorização da normalidade, porque a média funcional ela é muito baixa, né? Ela é muito baixa. E depois, né? Há uma outra questão, que é a questão específica relativa à supervalorização ou à tentativa de medicalização ou à tentativa de terceirização do manejo do sofrimento, né? O sofrimento, né? O sofrimento ele aparece, né? E a maioria dos sofrimentos são simplesmente a vida acontecendo, né? O que eu quero dizer nesse mundo infantil e depois no mundo adulto mesmo, né? Às vezes são pessoas que, olha, não sabem esperar a sua vez para falar, por exemplo, né? Para você esperar a sua vez para falar, você precisa de um conjunto de virtudes mínimas, né? Que tem a ver com a justiça, ou seja, a justiça é a capacidade de dar ao outro aquilo que lhe é devido. E é devido, né? Num convívio social, a gente dá atenção para as pessoas, né? Então, olha, pode ser que eu julgue que as minhas ideias são muito boas, porque eu tenho uma capacidade artística ou de ver o que os outros não veem, etc. Isso é coisa que eu acho sobre mim, ou que eventualmente minha família falou sobre mim, mas no dia a dia, se eu convivo em sociedade,
Eu tenho que ouvir o outro. E, eventualmente, a ideia do outro é tão boa quanto a minha. Ou não tem tanta diferença assim. Então, ele está indo para um lado que não é exatamente o que eu estava pensando no início, mas funciona também, né? Então, por não saber esperar, é um exemplo, né? Não é que seja só isso, né? Mas é um exemplo. Por não saber esperar, por não ter o conjunto de virtudes mínimas, né? Exigidos para o convívio em sociedade, pode haver, e às vezes há, uma terceirização desse motivo, né? Desse motivo. Então, ou seja, qual que é o motivo pelo qual você está com sofrimento? Porque você não sabe esperar, talvez, falar eventualmente, né? Você não sabe trabalhar em grupo, você não sabe valorizar a ideia do outro. Não é exatamente porque a tua ideia é genial, porque é muito boa. Então, me mandaram recentemente, começaram a me mandar esse negócio, né, de pessoas falando acerca da sua própria superdotação. Olha, sei lá, tudo... vou ser sincero, né? Esses vídeos que eu vi, não estou dizendo que são todos, porque eu não vi todos os vídeos. Os vídeos que eu vi, né? O que eu encontro ali são pessoas vitimistas, no fundo, né? Cara, sei lá, bichão, assim, tu ganhou um prêmio Nobel. Aí eu vi o menino, recentemente, o menino mais novo, acho que foi o Nobel de Física, uma coisa do tipo, né? O Nobel de Física foi agora para a mão do menino mais novo da história, né? Ganhou agora. Aí beleza, esse cara, eu vou falar o que é dele. Esse cara realmente ele tá muito diferente da curva, da média, né? É diferente da média com algo que presta. Você descobriu lá qualquer coisa, não sei, eu não li a matéria inteira, não me interessei, né? Então realmente tem pessoas que estão muito fora da curva de verdade. O que é ser fora da curva de verdade? Você não é só fora da curva na tua cabeça, e não é só fora da curva porque a tua família acha que você é fora da curva, né? Você não é só fora da curva numa turma específica de colégio. Porque pode ser que aquela turma de colégio calhou, né, de ter muita gente fraquinha, e você é bem mediano, mas você parece um gênio. Né? Você parece um gênio porque a pessoa é mediano, no fundo, né? Então, a minha visão é, olha, antes de botar mais um rótulo, o que eu estou falando só sobre isso, né? Já há tantos rótulos, né, que nos colocam, que a vida nos coloca, que é isso aí que o pessoal fala, assim começou a live, a menina fala, tem um monte de gente que fala mal de você, olha, vou dizer o seguinte, eu acho que tem um monte de motivo para falar mal de mim mesmo. Eu até agora na internet não encontrei nenhum, assim, tu tem uma substância, né? Tem uma substância. Há mil motivos para falar, mil não, mas há alguns motivos para falar mal de mim, né? Agora, em geral, são rótulos estúpidos. Não são nem meus, são de pessoas que dizem que são minhas alunas. E aí as pessoas falam aquelas merda lá, dizendo que é meu aluno, o pessoal ouve, então o Ítalo fala isso. E aí, né? O Ítalo é rótulo. Né? Tu tá rotulando uma simplificação, uma abreviação, né? E os rótulos eles acabam fazendo bem quando a gente está falando de política, por exemplo. Quando eu estou falando de política, meu amigo, eu não tenho tempo para saber se o Lula é bom, se o Bolsonaro é bom. Melhor rotular mesmo, vota naquela porra e vambora, né? Quer dizer, eu estou pensando, eu vou votar, não vou votar num candidato. Olha, em geral a gente vota porque a gente rotulou, porra. Você conhece a vida mesmo, assim, os desejos íntimos, né? A moral, o caráter de verdade, você conhece? Não, você não tem acesso ao político, porra. Como é que você vai conhecer? Tu não convive com ele, não trabalhou com ele. Você conhece de ouvir falar. É como se eu obrigar... Neste modelo hoje que a gente tem, que é um modelo, né, de eleição, né, direta, nós temos, não somos obrigados, mas nós temos que votar nas pessoas. É uma das poucas circunstâncias na vida onde a gente é obrigado a ter uma opinião sobre alguém, né? Então, beleza, daqui a pouco, 2026 vai ter eleição. Agora, esse ano vai ter eleição. Então, eu vou ter que votar em alguém para presidente, né? Aí é o seguinte, eu vou votar no Flávio Bolsonaro, né? Eu vou votar no Tarcísio, né? No Lula eu não vou votar, porra. Por quê? Vou rotular essa porra. Tá rotulado. E atenção, é o jeito. Eu vou parar minha vida para ficar estudando, investigando, levantando número, né? Confrontando dado, Atenção, quem está me informando esses dados em geral é a mídia. Porra, eu vou acreditar na mídia, com todo respeito aí aos jornalistas, porra, que não se dão respeito. Eu não vou acreditar na mídia. Então, assim, é evidente que quando você está votando em alguém, por exemplo, tem que rotular, porra. Acabou, tá rotulado, meu irmão. Tá rotuladinho lá, foda-se, eu tenho que ir lá digitar o númerozinho lá na urna eletrônica, tá rotulado. Agora, nas outras relações humanas, tu raramente é obrigado a rotular alguém. Raramente você é obrigado a rotular alguém. Em geral, você pode não ter nenhuma opinião pré-fabricada acerca da pessoa e é muito conveniente a gente conviver com a possibilidade da mudança. Entende o que eu quero dizer ou não? Olha, vamos lá, acho que assim, antes de rotular teu filho, superdotado, mas superdotado, cara, educa o moleque, né? Você tá mostrando ali uma facilidade em futebol, tá mostrando uma facilidade em matemática, tá mostrando uma facilidade, sei lá,
oferece para ele, então, recursos para ele se desenvolver. E aí é o meu ponto. O meu ponto é o seguinte: o sistema de educação hoje vigente na maior parte do mundo, mas no Brasil sobretudo, a verdade é essa: dá pouca atenção às características individuais de cada aluno. É evidente que dá pouca atenção. Dá pouca atenção porque, em geral, são classes grandes, não tem como, né? Não tem como numa proposta de alfabetização universal, né? Todos têm que ser alfabetizados, então você tem que botar, sei lá, 50 milhões de crianças e jovens dentro de sala de aula, né? Então não tem como botar, sei lá, não tem uma possibilidade de ser um professor para cada 6 alunos, não é isso? Que seria ali um professor para cada 10 alunos, beleza? Então o professor consegue conhecer os alunos, dificuldades dos alunos, facilidades dos alunos, interesse dos alunos, não tem como, né? Então, a coisa da educação, evidentemente, nessa escala, sobretudo pública que eu estou falando, né? Porque as escolas particulares, bem, quem pode pagar, eventualmente pode pagar uma escola que seja diferente, né? Menor, tem um projeto educativo que seja adequável ou adaptável, perdão, adequável não existe essa palavra, que seja adaptável àquela realidade, àquela família que pode pagar. Agora, quando a gente está falando de educação de massa, né? Classe com menos acesso, ou seja, menos capacidade, não pode pagar uma escola particular, ou classe média e média baixa, que assim, pode pagar, mas assim, é só para o filho não ir para a escola pública, né? Mas que no final das contas, olha, a massificação vai estar lá de qualquer modo, né? Não tem jeito, a coisa não tem jeito mesmo, né? É uma proposta, eu entendo, é claro que é melhor as pessoas serem alfabetizadas, evidente, né? Ter acesso à educação. Agora, a interrogação que fica qual educação está sendo, que tipo de educação é essa? Qual a qualidade dessa educação, né? Essa educação, ela serve para alguma coisa? É uma boa pergunta, essa educação serve para alguma coisa? Eu falei para vocês esse vídeo, anteontem eu estava falando assim, é triste, cara, eu fiquei triste, eu vi um vídeo de umas pessoas assim, né, com uma estampa bonita na academia, né, academia cara, inclusive, parecia ser uma academia cara, né, um monte de gente assim, né, fala, não sei o quê. E aí tinha um professor de matemática perguntando coisas básicas da matemática, ou seja, quero dizer o seguinte, todas aquelas pessoas que estavam sendo submetidas às perguntas, por exemplo, quanto é que a raiz quadrada de 25, né, num triângulo de lados 3, 4, qual o tamanho, qual o valor da hipotenusa, né, aí você não sabe, não conseguiam responder. Tinha um rapaz lá que respondeu, raiz quadrada 36, boa, acertou, raiz quadrada, cosseno 0, pô, o cara acertou. Bacana, né? O cara acertou. A mulher não sabe nada, 0. Né? Tem saído vídeos de rios, né, engraçados. É para ser engraçado, eu não acho graça nenhuma. Eu fico pensando, meio triste, meio preocupado. Fico pensando aquilo ali, né? Então, é curioso, né? É curioso. Foi todo mundo pro colégio. Agora, o pessoal não sabe quanto é que é 20% de 10. Tem que fazer conta. Quanto é que é 20% de 10? As pessoas têm que fazer conta para isso, né? Matemática não é minha praia. Porra, cara, 20% de 10 não é matemática, galera. 20% de 10 é a vida, né? É a vida. Entende? O Iandro Gustavo, ele tá me perguntando aqui, no meio dessa explosão, Ítalo, comprei o GW e não estou conseguindo acessar. Não dá para entender por onde começar. E entro em contato com a assistência, mas só robôs que respondem não resolvem. É um pouco isso, André, assim, com todo respeito, assim, bicho, a coisa é totalmente intuitiva, né? Custa R$19,90 por mês, perfeito? Eu tô falando de você, mas assim, é o que eu tô falando um pouco aqui, é isso, tem que ter um mínimo, assim, a gente não sabe quanto é que é 10% de 20% de 10. Eu imagino que você não esteja conseguindo entender ou acessar o GW porque você não é alfabetizado, com todo respeito, né? Não tem nada a ser entendido lá. É você entrar no portal, clicar, assistir as aulas. Eu vi. É isso. Assim, não tem nem... Fica difícil até de eu te dizer, então agora você vai... É assim, cara. Não tem muito o que fazer, entendeu? É equivalente a você comprar um livro, né? Comprei um livro aqui, sei lá, comprei aqui uma história, né? Um livro de história qualquer. Uma historinha, sei lá, Dom Quixote. Aí você começou a ler o livro e não estou entendendo nada, onde é que eu começo isso aqui? Quem que é Sancho Panza? Quem que é Cervantes? Mas o Cervantes está na capa, mas não está dentro do livro, coisa esquisita. Onde é que é o suporte? Não tem suporte, meu amigo. Assim, como é que eu te dou um suporte de livro? Né? Tu comprou um livro, tu lê o livro. Você entende? Não se aplica a questão. O GW é isso, meu filho. O GW é assim, são PDFs semanais. Simples, fáceis, bons pra caceta. Mas é evidente que você tem que ter assim, tem pré-requisitos, né? Tem pré-requisitos para, não sei, 19, 50, não sei quanto é que é essa porra, não lembro quanto é que é o GW, né? É isso, entende? Quer dizer, é meio difícil mesmo, né?
um pouco, então assim, eu tô falando assim, o nível cultural do Brasil, né? Mas não do Brasil, tô falando do Brasil porque eu tô no Brasil, pô, se eu tivesse em outro lugar, eu tô falando de outro lugar, né? Tô falando de outro lugar, né? Agora você vê, não tem não consegue nem visualizar um pouco como é que funcionam as coisas, né? Quer dizer, você imagina só, são, sei lá, 60 mil pessoas lá dentro do GW, um negócio assim, são PDFs, bicho, não tem suporte para dar, entende? O GW não é, a proposta daquele treinamento não é te dar suporte, a proposta daquele treinamento é que ele é um autoatendimento, concorda? Né? É um autoatendimento. Você vai entrar lá e vai usar, cara. Eu até botei um robô lá de inteligência artificial para poder te ajudar, né? Tu acha que assim, o suporte, pelo que tu paga, tu acha que eu vou botar monitores para te atender? Você imagina só, para atender 60 mil pessoas que estão no GW. Se eu tiver que ter monitores humanos para te atender, na dúvida, tô com esse drama, tô pensando nisso aqui, né? Tô plano casamento. Você entende que eu não posso te cobrar R$ 49,90 por mês? R$19,90 por mês, que é o preço do GW? Tu consegue? Tu consegue entender essa porra que eu não consigo te cobrar isso? Eu até posso criar esse produto. Esse produto chama-se, né, clínica. Eu tenho uma clínica também. Eu tenho um produto chamado clínica que faz 4.500 atendimentos por mês. Né? Aí, na clínica, as suas dúvidas, né, você encontra um interlocutor humano que te atende na Clínica Mar Atlântico, né, onde os nossos certificados da SIM, onde os nossos egressos da faculdade, aqui da pós-graduação, atendem. Mediante seleção, eles podem lá atender e ganhar até por isso. Né? Existe um descompasso de causa e efeito, expectativa, de realidade, no final das contas, né? Entende o que eu estou dizendo? Mas esse é um pouco a coisa. Eu também sei que, isso eu vejo todos os dias, eu sei que, né, entre os meus alunos, nós temos assim, muita gente capacitada, muita gente boa, que estão para cima da média. Agora, não se assim, né, acima da média porque a média é baixa. Porque a média é baixa. Um dia a gente vai chegar lá, vamos tentar, né? Se todos nós trabalharmos, né? Uma maneira só não faz ver, não. Se todos nós trabalharmos, a gente consegue levar para cima, né? A coisa vai para cima. Né? A gente consegue elevar o nível. Você tá entendendo? Essa é a coisa. Né? Beleza? Então, essa história toda da superdotação e tratabilidade, precisa de calma para ver isso aí, né? A minha impressão quando eu vejo, a maioria, pelo menos das mães, dos pais, etc., é mais uma necessidade de rotular. Porque quando a gente rotula, a gente tem uma impressão de estar mais bem orientado no mundo, você já sabe o que é. Né? E depois, o desenvolvimento dos sofrimentos, né? Ou seja, ele tem superdotação e sofre porque é excluído dos amigos, porque não sei o quê. Você tem que ensinar teu filho. Falo, graças a Deus. Se você é uma pessoa inteligente, capaz, líder, criativo, olha, que bom que te excluem. Para que você quer ser aceito por um bando de gente que não é criativa, que é rebelde, que é mal criado, que é burro, que não sabe fazer conta? Para que você quer ser pra essa galera? Né? Vai lá e faz o teu, porra. E daqui a pouco tem que contratar a turma. Qual que é a dificuldade de entender isso também? Né? Acho que existe um pouco também de pouca assertividade no que é educar um filho. Você quer educar um filho para ele, né, ser sempre aceito por um grupo de merda? Não. Graças a Deus, meus pais não me educaram de outro modo. Olha, meu filho, tá bom, você está contando suas histórias lá, que aconteceram quando era criança. Né? O pessoal está acreditando, está achando que é tudo fantasia. Azar o deles, porra, que não tem essa vida e não tem essa experiência. Foda-se. Aí eu falei, mesmo. Continuei contando e foda-se. Porra, fazer o quê? Imagina, eu tô lá no meu colégio. Eu não tenho essas histórias, não. Eu não era um bêbado, não vivia drogado, né? Eu não era burro, não larguei o colégio. Não. Eu sempre fui o primeiro aluno da turma. Sempre tirei 9, 10. Passei para faculdade de medicina com 16 anos, né? Fui chamado para ir para a NASA. Fiz IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Depois fui para tudo aquilo ali era muito fácil. Então fui lá para faculdade de medicina na FJ com 16 anos, né? Tudo aquilo era muito fácil. Aí fui lá para a porra da engenharia biomédica. Fiz as aulas todas no mestrado de engenharia com 18 anos. Depois eu estudei latim e grego no meio da faculdade de medicina. Me formei em medicina, super tranquilo. Né? Estou aqui para você. Você imagina que eu vou ficar assim, esse pessoal não me aceita, não me entende. Se o pessoal não te entende, das duas uma. Ou foda-se, ou você faz eles te entenderem, porra. Foi o que eu resolvi fazer na vida. Eu virei professor para quê? Tem que eu tô aqui dando aula para vocês, não fundei uma faculdade. Falei, acho que é ruim para eles não entender. Então, deixa eu educar esse cara, porra. Né? Porque sempre tem uma galera que quer entender e só não teve acesso, nem sabia que podia entender, que a maioria de vocês é isso. Né? A maioria de vocês é isso. Né? É simples, né? No fundo. Beleza?
Beleza? Ok? Tranquilidade, galera? Então é isso. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço. Hoje tem a entrada na turma da certificação. Ok? À noite. Entrem lá. Tá maneiraço, tá bom pra caramba. Excelente oportunidade de fazer uma transição de carreira, né? Ou então usar aquele conteúdo da certificação para autoconhecimento, para autoterapia. Vai ser ótimo para você também. E se quiser mudar de carreira também, olha, é a chance, beleza? Hoje, nossos egressos de certificação, muitos deles, por pesquisa que a gente faz com eles, de fato, com 3 meses depois, né, de concluir o curso, aumentam em 3 a 9 mil reais a renda. Ok? 3 a 9 mil reais a renda pessoal. É uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade, porque a quantidade de gente que está precisando, né, de orientação, né, de terapia, de aconselhamento, é de outro mundo. Beleza? Ok? Então, ó, certificação hoje à noite. Beijo, galera. Fica com Deus. Um abraço. Até amanhã. Até daqui a pouco. Até a noite. Tchau, tchau.